São Gabriel, arcanjo, mensageiro do Deus Altíssimo, voz que atravessa os céus e alcança os corações humanos. Neste momento sagrado, eu aquieto a minha alma, silencio os meus pensamentos e me coloco na presença do Senhor. Que tudo aquilo que é ruído se afaste, que toda distração se cale, que toda inquietação se dissolva. Agora, há apenas oração. São Gabriel, tu que foste enviado por Deus não por força, não por acaso, mas por missão, aproxima-te de mim, envolve-me com a tua luz, guia-me para dentro desse espaço interior onde a verdade mora e onde a voz de Deus ainda pode ser ouvida. Mensageiro da anunciação, que levaste esperança quando o mundo ainda esperava, que anunciaste vida quando o silêncio parecia definitivo, ajuda-me a reconhecer que o céu ainda fala, que Deus ainda chama e que eu ainda posso ouvir. Quantas vezes meu coração está cheio demais? Cheio de pensamentos, cheio de preocupações, cheio de medos que não me pertencem. Hoje eu entrego tudo isso, um a um, sem pressa. Entrega-se o medo, entrega-se a ansiedade, entrega-se a confusão, entrega-se a pressa que cansa e a dúvida que paralisa. São Gabriel, arcanjo, mensageiro da verdade pura, vem purificar a minha mente. Limpa meus pensamentos de tudo aquilo que não vem de Deus. Remove palavras internas que me ferem. Quebra crenças que me diminuem. Afasta ideias que me afastam da luz. Que a minha mente se torne um lugar onde a verdade possa repousar. Que o meu coração aprenda novamente a confiar. Arcanjo Santo, quantas vezes eu não sei diferenciar a voz do medo da voz da sabedoria, a voz da ansiedade da voz da prudência, a voz do mundo da voz de Deus. Por isso, hoje eu peço, ensina-me a escutar. Ensina-me a perceber quando é Deus quem fala mesmo sem palavras. Ensina-me a compreender quando o silêncio é resposta e quando a espera também é cuidado. São Gabriel, leva diante do Senhor este coração que se apresenta do jeito que está, não como deveria estar, não como aparenta estar, mas como realmente está. Com falhas, com cansaço, com esperanças ainda frágeis, com fé, às vezes pequena, mas verdadeira. Tu conheces a fragilidade humana, tu conheces a luta interior, tu conheces o peso que as decisões trazem. Por isso, não me deixes caminhar guiado apenas pela emoção, nem preso ao medo do erro. Que a verdade seja lâmpada aos meus pés. Que a luz de Deus clareie meus caminhos antes mesmo que eu dê o próximo passo. São Gabriel, arcanjo, arauto da palavra divina, retira de mim toda a vontade de controlar o que não me pertence. Ajuda-me a confiar no tempo certo, no momento certo, no modo como Deus age. Que eu não me antecipe por insegurança, nem recue por medo. Que eu caminhe com firmeza mansa, com coragem serena, com fé silenciosa. Arcanjo da anunciação, quantas vezes espero por respostas enquanto Deus espera pelo meu abandono confiante. Hoje eu solto, hoje eu entrego, hoje eu confio. Se existe uma mensagem que precisa chegar até mim, que ela encontre um coração aberto. Se existe um caminho que precisa ser revelado, que meus olhos saibam enxergar. Se existe uma mudança que precisa acontecer dentro de mim, que eu não a rejeite por medo do novo. São Gabriel, mensageiro da luz, entra agora nas áreas da minha vida onde reina a confusão. Ilumina minhas decisões passadas, para que eu compreenda o que precisa ser curado. Ilumina o meu presente, para que eu reconheça o que precisa ser transformado. Ilumina o meu futuro, para que eu caminhe sem pânico, sem desespero, sem perder a fé. Que toda palavra lançada contra mim sem verdade perca agora a força. Que toda mentira internalizada seja desfeita na luz de Deus. Que toda autoacusação injusta se cale. Que eu volte a ouvir a voz que diz, confia, eu estou contigo. São Gabriel, arcanjo, mensageiro que não fala de si, mas sempre aponta para Deus. Ensina-me também a viver assim. Que eu não viva para confundir,
mas para esclarecer. Que eu não viva para ferir, mas para curar. Que eu não viva para espalhar ruído, mas para transmitir paz. Consagra agora meus pensamentos, consagra minhas palavras, consagra minhas intenções, que tudo em mim se alinhe à vontade do céu, que a verdade divina desça suavemente sobre a minha vida como orvalho no amanhecer. São Gabriel Arcanjo, permanece comigo. Guia-me neste caminho de oração. Prepara o meu espírito para tudo aquilo que ainda será revelado. Eu confio, eu espero, eu continuo. Amém. São Gabriel Arcanjo, mensageiro da verdade que não se impõe, mas se revela. Permanece comigo neste caminho interior que agora se aprofunda. Que esta oração não fique apenas nos meus lábios, mas desça à raiz da minha alma. Tu sabes, São Gabriel, quantas vezes eu me confundo diante das escolhas da vida. Nem sempre o caminho errado parece ruim, e nem sempre o caminho certo parece fácil. Por isso, hoje eu peço, concede-me discernimento. Discernimento para reconhecer o que vem de Deus e o que nasce apenas do medo. Discernimento para perceber quando algo é convite divino e quando é apenas distração. Liberta-me da pressa, essa ansiedade silenciosa que me faz decidir sem escutar, agir sem rezar, seguir sem compreender. Que eu não confunda urgência com propósito, que eu não confunda barulho com direção, que eu não confunda emoção com verdade. São Gabriel Arcanjo, quantas vezes eu segui caminhos apenas para não decepcionar pessoas, apenas para agradar expectativas, apenas para não parecer fraco. Hoje eu entrego isso. Quebra em mim a necessidade de aprovação. Liberta-me do peso de ter que provar algo a alguém. Que eu viva para agradar a Deus, mesmo quando isso exige silêncio, espera e coragem interior. Mensageiro do Altíssimo, entra agora nas decisões que ainda não tomei, nas conversas que ainda não tive, nos caminhos que ainda me assustam. Vai à frente, prepara o terreno, remove aquilo que não precisa permanecer. Se houver portas que precisam se fechar, fecha-as com paz. Se houver caminhos que precisam se abrir, abre-os com clareza. Que eu não lute contra o que Deus está retirando, nem resista ao que Ele está preparando. São Gabriel Arcanjo. Quantos medos habitam dentro de mim sem que eu perceba? Medo de perder, medo de errar, medo de recomeçar, medo de não ser suficiente. Hoje, eu apresento todos eles em silêncio, um por um, e peço, liberta-me. Liberta-me do medo que paralisa, do medo que cria cenários irreais, do medo que me afasta da confiança. Que a verdade me fortaleça, que a fé me sustente, que a presença de Deus me dê segurança para seguir. São Gabriel, mensageiro das boas notícias, que a minha mente aprenda a esperar boas respostas, e não apenas tragédias. Reeduca meus pensamentos, reordena meu interior. Cura a forma como eu vejo a mim mesmo e a minha história. Que eu não viva preso ao passado, nem refém de erros antigos. Que eu aprenda com eles, mas não permaneça neles. Que minha identidade não esteja no que fiz de errado, mas no amor que Deus ainda deposita sobre mim. Arcanjo da Verdade, entra agora na minha comunicação, nas palavras que eu digo, no modo como eu escuto, no tom com que me expresso. Que minhas palavras não carreguem dureza quando deveriam carregar misericórdia. Que não carreguem ironia quando deveriam carregar amor. Purifica minha boca. Purifica meu coração. Para que da minha vida não saiam mentiras, nem julgamentos, nem palavras vazias. Que eu aprenda o valor do silêncio quando falar não edifica. E a coragem da palavra quando o amor precisa ser anunciado. São Gabriel Arcanjo. Quantas verdades eu evitei por medo de conflito? Quantas conversas foram adiadas por medo da reação do outro? Ensina-me a falar com caridade sem negar a verdade. Ensina-me a ser firme sem deixar de ser humano. Que minha comunicação seja ponte, não muro. Seja luz, não confusão. Mensageiro fiel,
Leva diante de Deus agora a minha vida como ela é. Meu trabalho, minha família, minhas responsabilidades, minhas escolhas diárias. Abençoa minhas decisões profissionais. Ilumina caminhos que envolvem sustento, projetos, mudanças necessárias. Que eu não escolha apenas o que é confortável, mas aquilo que é correto. Que eu não troque a paz por vantagens vazias, nem negocie a minha fé por atalhos inseguros. São Gabriel Arcanjo, visita agora meu interior onde existe culpa acumulada, arrependimentos silenciosos e feridas que ainda doem. Que a verdade de Deus não venha para me acusar, mas para me curar. Que eu aprenda a perdoar a mim mesmo quando Deus já concedeu perdão. Que eu não viva me punindo pelo que já foi entregue ao altar. Liberta-me da autocobrança excessiva, do perfeccionismo que sufoca, da exigência que rouba a alegria. Ensina-me a caminhar com humildade, aceitando limites, confiando no processo. São Gabriel Arcanjo, consagra agora esta etapa da minha vida. Seja qual for o tempo que estou vivendo, que eu não desperdice este momento com reclamação, insatisfação ou desespero. Que eu aprenda a crescer mesmo enquanto espero. Que eu amadureça mesmo enquanto oro. Que este período não passe em vão. Se Deus está em silêncio, que eu permaneça fiel. Se Deus está falando, que eu esteja atento. São Gabriel, mensageiro que une céu e terra, ensina-me a confiar na pedagogia divina. Que eu não queira respostas imediatas quando o que Deus quer é transformação profunda. Que eu não peça explicações onde Ele pede entrega. Hoje, mais uma vez, eu consagro minha vida, minhas decisões, minhas palavras, meus relacionamentos, meu futuro. Que tudo em mim se alinhe à verdade e produza paz. São Gabriel Arcanjo, permanece comigo, porque ainda há muito a ser curado, muito a ser entregue e muito a ser confiado. Eu continuo. Eu permaneço. Eu confio. Amém. São Gabriel Arcanjo, mensageiro da paz que nasce da verdade. Permanece comigo até o fim desta oração. Agora, com o coração mais aberto, eu permito que a luz de Deus alcance áreas profundas da minha vida. Lugares que muitas vezes escondo, até mesmo de mim mesmo. Visita São Gabriel as feridas que ainda não cicatrizaram, as dores antigas que o tempo não levou, as lembranças que ainda apertam o coração quando o silêncio chega. Que a verdade de Deus entre onde houve confusão. Que a paz de Deus entre onde houve conflito. Que o amor de Deus entre onde houve rejeição. Cura, arcanjo da palavra, as marcas deixadas por palavras duras, promessas quebradas, silêncios que feriram e verdades que nunca foram ditas. Que tudo aquilo que foi mal interpretado, mal vivido ou mal resolvido, seja agora entregue nas mãos do Senhor. Ensina-me a não carregar dores que não me pertencem, culpas que já foram perdoadas, e pesos que não fui chamado a carregar. Que eu seja livre interiormente, livre para confiar, livre para amar, livre para recomeçar. São Gabriel Arcanjo, intercede agora pela minha família, por aqueles que amo, por aqueles de quem me afastei, por aqueles com quem convivo diariamente e também por aqueles que hoje estão distantes do meu coração. Onde houver desentendimento, leva reconciliação. Onde houver orgulho, leva humildade. Onde houver silêncio pesado, leva diálogo e compreensão. Que nenhuma palavra maldita permaneça sobre o meu lar. Que nenhuma divisão se fortaleça. Que nenhuma ferida se perpetue por falta de perdão. Que a verdade seja restauradora e o amor seja maior do que qualquer diferença. São Gabriel, intercede também pelo meu futuro, por aquilo que ainda não aconteceu, pelos caminhos que ainda não vejo, pelas decisões que ainda não chegaram. Livra-me da ansiedade pelo amanhã, livra-me do medo do desconhecido. Ensina-me a viver o hoje com responsabilidade, fé e esperança. Que eu confie que Deus já está presente no que ainda não se manifestou. Que eu não tenha medo das mudanças necessárias, nem me apegue ao que precisa partir. Se algo deve se encerrar, que termine em paz.
Se algo deve começar, que nasça na luz. São Gabriel Arcanjo, mensageiro que anuncia sem confundir, firma em mim declarações de fé. Hoje eu declaro: eu confio em Deus. Eu confio no tempo de Deus. Eu confio que nada foge ao seu cuidado. Declaro que minha vida não está à deriva, que minhas lutas não são em vão, e que até mesmo aquilo que não entendo pode ser instrumento de crescimento. Declaro que a verdade sempre prevalecerá, que a luz sempre vence a escuridão e que Deus permanece fiel mesmo quando tudo parece incerto. São Gabriel Arcanjo, ensina-me a viver alinhado ao céu mesmo com os pés na terra, que minhas escolhas revelem fé, que minhas palavras revelem amor, que minhas atitudes revelem coerência com aquilo que eu rezo. Que eu não seja apenas alguém que pede, mas alguém que confia. Não apenas alguém que fala, mas alguém que vive a verdade. Hoje, diante de Deus, eu consagro completamente a minha vida. Consagro minha mente, meus pensamentos, minhas decisões e meus planos. Consagro minhas palavras, para que nunca sejam instrumentos de destruição, mas sementes de paz. Consagro minha história, com tudo o que ela contém, o que foi bonito e o que foi doloroso. Que nada esteja fora do cuidado do Senhor. São Gabriel Arcanjo, mensageiro do Altíssimo, caminha comigo daqui em diante. Quando eu estiver confuso, lembra-me da verdade. Quando eu estiver com medo, lembra-me da confiança. Quando eu estiver fraco, lembra-me da presença de Deus. Que eu não caminhe sozinho, que eu não decida sem oração, que eu não fale sem amor, que a minha vida se torne um reflexo silencioso do que o céu comunica ao mundo. Hoje, eu descanso meu coração, eu entrego minhas preocupações, eu aquieto minha alma. Tudo está nas mãos de Deus, tudo está cuidado, tudo está sob a sua vontade. São Gabriel Arcanjo, roga por mim, intercede por mim, permanece comigo, hoje, amanhã e sempre. Amém.